Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, por favor, bom dia. Primeiro, bom dia, por favor. Diga-me lá, você vem com um tema aqui que me parece caminhar no deserto do Saara, porque, confesso a você, tenho muito pouco conhecimento desses temas. Então vamos lá. Cessão de direitos creditórios, que é a polêmica que está aí na Assembleia, essa discussão do projeto encaminhado pelo governador Anastasia para a Assembleia. O que é isso? Que raiz é isso? Então, Paulo, eu resolvi falar um pouco sobre isso para explicar por que está criando tanta confusão na Assembleia. Na verdade, cessão de direitos creditórios é uma operação muito comum, muito corriqueira no mercado financeiro. E traduzindo leigamente, é um jeito de transformar em dinheiro agora o que só cairia no caixa do governo do estado no médio e longo prazo. Mais ou menos como se eu pegasse meu 13º, fosse no banco e trocasse meu 13º, só que eu vou pagar alguma coisa por isso. Você paga uma remuneração para receber antecipadamente, do mesmo jeito que o lojista, quando antecipa um cheque predatado, que ele deu um prazo para o cliente, que na verdade ele vai lá no banco e transforma em dinheiro agora. Tem uma remuneração para a instituição financeira que faz essa antecipação. É mais ou menos assim. No caso do Estado, como funciona? Um exemplo prático. O governo parcelou uma dívida de uma grande empresa de ICMS em 10 anos. Ele vai recuperar esse dinheiro que ele já deveria ter recebido no exercício da cobrança daquele imposto e que ele parcelou, entrou num acordo, vai receber parceladamente da empresa num longo prazo. Ele pega esses títulos, esses direitos, né, esse papel onde a empresa reconhece essa dívida e que está de acordo de pagar parcelado em 10 anos, cria um fundo de investimentos e vende no mercado cotas desse fundo. E isso é coordenado pelas regras da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, na Bolsa de Valores de São Paulo. Não é um dinheiro que ninguém tem controle, nada, é um fundo controlado pelas regras do mercado. E investidores compram cotas deste fundo, que é garantido pelos direitos creditórios. Os direitos creditórios é a garantia de que o governo terá, sim, recursos para honrar com aquela operação financeira. Ele oferece uma remuneração no mercado que precisa ser uma remuneração atraente, porque senão você não vai encontrar investidor que esteja interessado em fazer isso. Enfim, é um dinheiro que existe. É um dinheiro que existe. É só uma antecipação que está entrando no caixa. Vale a pena ou não? Isso é sempre discutível em função da taxa, do que for. Mas muitas vezes, quase sempre, quando esses fundos são criados, vale a pena para quem está criando o fundo, porque ele consegue fazer a preços de hoje um investimento necessário que ele não conseguiria fazer, porque ele só vai ter esses recursos todos ao longo do tempo. E embora caiba uma discussão longa aí com os especialistas e os tributaristas na questão de governo, se a máquina pública pode fazer isso, se isso fere ou não a lei de responsabilidade fiscal, e os questionamentos dos deputados sobre onde esses recursos vão ser aplicados, é preciso dizer que o governo de Minas não está inventando a roda. Eles não inventaram da cabeça deles uma coisa que só é feita aqui. O Estado de São Paulo tem já há um ano uma lei exatamente idêntica, que cria absolutamente a mesma coisa, criando um fundo, criando mecanismos de transformar isso em dinheiro no mercado financeiro, e um dos mecanismos é um fundo de investimentos, como está previsto na lei mineira. Lá em São Paulo também criou muita polêmica entre os deputados na época da aprovação, na bancada da oposição, mas o fato é que ninguém conseguiu derrubar, porque tecnicamente era uma operação viável. Eu conversei com muitos especialistas sobre isso e, sinceramente, não encontrei ninguém que derrubasse o projeto do ponto de vista técnico, da operação, da garantia da operação e da possibilidade de que o governo, de fato, faça isso. E aí o que fica para mim é a discussão sobre onde serão aplicados os recursos que serão levantados pelo Estado nessa operação. Mas aí o que para mim é mais importante é que precisamos fiscalizar a aplicação desse dinheiro, como de fato precisamos fiscalizar a aplicação de qualquer recurso público gerenciado pelo governo do Estado. Se o Estado aplica bem os recursos que são de todos nós, contribuintes, não é só nesse caso da antecipação dos créditos, em todos os casos, como ele aplica os repasses da União, como, enfim, ele aplica o dinheiro do IPVA e todos os impostos que recebe, que ele gerencia. E aí é uma discussão sempre pertinente, que precisa envolver a população e realmente
fiscalizar a aplicação dos recursos públicos de uma forma muito contundente, mas a operação em si, vamos aguardar, mas eu acho muito difícil que o Ministério Público consiga derrubar, porque não é uma operação que não está amarrada, lastreada, muito bem, tecnicamente muito bem defendida. E uma operação que o mercado financeiro está muitíssimo habituado a fazer. Do ponto de vista jurídico, então, nenhuma questão que possa ser levantada eu acho contra que, essa operação. Em relação à questão da lei de responsabilidade fiscal, pode haver algum questionamento possível, e aí, mas cabe uma discussão política, não uma discussão técnica financeira. Se porventura um dos credores do governo deixar de pagar, o que pode acontecer? É muito importante dizer isso, eu acabei saltando, que naquele exemplo que eu estava dando, uma grande empresa que parcelou a sua dívida de ICMS, não muda nada para essa empresa. Ela continua pagando parceladamente exatamente como ela fez. O que significa é que se ela não pagar essa dívida continua sendo do governo e não do investidor que comprou a cota lá, porque essa é a garantia. É como você, quando dá um carro, o seu carro, você financia um carro e o bem é a garantia do empréstimo. Se você parar de pagar o carro, você tem que devolver o carro e entregar o carro para o banco que financiou, porque aquela operação de financiamento está lastreada, garantida pelo bem, pelo carro. Então você tem que arcar com aquilo de todo jeito. O investidor não terá prejuízo. Neste caso, falando dessa operação do governo de Minas, o investidor que comprar uma cota nesse fundo lastreado por direitos creditórios, ele não terá prejuízo jamais, porque ele é investidor. Ele está entrando ali para fazer uma operação para ser remunerado. Então, se por acaso essa empresa, no fim, for inadimplente, esse prejuízo ficará para o governo do Estado. Mas aí o que cabe destacar é que este prejuízo ficará para o Estado de qualquer forma, tenha o governo feito antecipação ou não. Porque se essa empresa não pagar o parcelamento, de quem é a dívida? Do Estado. Perfeito. Ivana Moreira, que todas as manhãs está conosco aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição, falando de economia. Bom dia. Bom dia, até amanhã. Até amanhã.